Olá, eu resolvi fazer um comentário pontuando o clássico de hoje entre Santos e Corinthians, que acontece no estádio Paulo Machado de Carvalho, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro, especialmente pela situação do Corinthians. O Corinthians resolveu, para essa partida, seu treinador Jair Ventura, comissão técnica e dirigentes, entrar com uma equipe alternativa, priorizando seus principais jogadores para a partir da próxima quarta-feira, a partida decisiva contra o Cruzeiro pela final da Copa do Brasil, no qual o Corinthians precisa reverter o resultado negativo que obteve em Belo Horizonte. Perdeu por 1-0, se vencer por um gol de diferença, leva para as penalidades máximas. Se conseguir um resultado com mais de um gol de diferença, é campeão da Copa do Brasil pela quarta vez. E por que eu resolvi focar o comentário no Corinthians? Porque o Corinthians no Campeonato Brasileiro, nós estamos na 28ª rodada, ainda faltam 10 jogos pela frente, incluindo o jogo deste sábado contra o Santos, no Pacaembu, jogo, aliás, de torcida única aqui no estado de São Paulo. O Ministério Público, para, vamos dizer, diminuir, minimizar o confronto de torcidas, resolveu que quando o mandante de um clássico, ele apenas que pode receber torcidas. E, portanto, estádio Pacaembu, jogo Santos e Corinthians, presença maciça da torcida do Santos. E por que o Corinthians? Porque o Corinthians tem apenas 35 pontos ganhos no Campeonato Brasileiro. E o Ceará, que está ali na 17ª posição, ali na boca da entrada da zona da degola, da zona do rebaixamento, tem 30 pontos ganhos e apenas tem uma partida a menos em relação à equipe do Corinthians. O Corinthians está brincando, eu entendo, tanto a sua comissão técnica como a diretoria, em colocar o time ali na zona do desconforto. Porque vamos imaginar, o Corinthians tem mais 10 partidas pela frente, incluindo a partida de hoje, o clássico contra o Santos. Vai jogar 6 partidas fora de casa e apenas 4 em casa, contra o Bahia, São Paulo, Vasco e Chapecoense. E o detalhe, não é apenas a questão de jogar 6 fora e 4 em casa, mas também a produção da equipe do Corinthians neste momento. Nesse segundo turno, o Corinthians disputou 9 partidas e conquistou apenas 9 pontos ganhos, muito pouco em 27 disputados. E o Corinthians, nesse torneio, tem 35 pontos ganhos. É uma equipe que em 28 rodadas conseguiu 9 vitórias, 8 empates, 11 derrotas, marcou 28 gols e sofreu 26. Uma campanha muito próxima da campanha na mesma rodada que nós estamos, 28ª, de 2007, quando o Corinthians foi rebaixado pela primeira vez em sua história para a segunda divisão. Naquela época o Corinthians tinha 33 pontos, já estava na zona de rebaixamento, só que tinha em 28 partidas, tinha 8 vitórias, 9 empates, tinha o mesmo número de derrotas, 11 derrotas, tinha marcado 30 gols e sofrido 39. Você, corintiano, tem que se preocupar, porque vejamos, veja o time que vai enfrentar hoje a equipe do Santos no Pacaembu. Walter, ótimo goleiro, mas o setor defensivo, Pedro Henrique, Léo Santos, Marlon e Carlos Augusto na lateral esquerda. Meio campo formado pelo Douglas, Aros, Pedrinho, Matheus Vital, Emerson Sheik na frente e Jonas. Um time alternativo contra o Santos, que vai, uma equipe que está em ascensão no campeonato nacional, desde a chegada do técnico Cuca. O Santos vai com o melhor que tem no momento, com exceção do Rodrigo, garoto que está na seleção sub-20 da seleção brasileira. O Santos vai de Vanderlei, Vitor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Dodô. Meio campo, Yuri, no meio campo, Carlos Sanches, Diego Bituca e Debs Gonzalez, o Gabriel Barbosa, intitulado Gabigol pela torcida do Santos, e o Bruno Henrique. Tem um favorito hoje? Tem um favorito hoje. Amplamente, o Santos é o grande favorito para vencer o Corinthians. Depois dessa partida, o Corinthians
vai jogar fora de casa contra um concorrente direto na luta contra o rebaixamento, que é a equipe do Vitória, em Salvador. Depois recebe o Bahia aqui em casa, vai visitar o Botafogo no Rio de Janeiro, também um outro confronto contra uma equipe que está disputando ali para fugir das últimas colocações. Depois recebe o São Paulo, um clássico aqui na Arena do Corinthians, um clássico que o Corinthians na Arena leva ampla vantagem contra o São Paulo, só que o São Paulo neste momento é uma equipe que luta pelas primeiras colocações. Depois o Corinthians vai visitar o Cruzeiro em Belo Horizonte, o Cruzeiro que aposta também todas as suas fichas no título da Copa do Brasil e consequentemente uma vaga na Copa Libertadores da América de forma direta. Eu entendo que o Cruzeiro é o grande favorito, não pelo resultado da última quarta-feira, mas pelo bom desempenho que tem apresentado. É uma equipe mais qualificada em relação ao Corinthians, tem um treinador mais experiente. Depois o Corinthians recebe o Vasco da Gama, que é uma outra equipe tradicional do futebol brasileiro, que luta também contra o rebaixamento. Depois o Corinthians vai visitar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. É um confronto extremamente equilibrado ao longo da história dos clubes que disputam o Campeonato Brasileiro da Série A. É o confronto mais equilibrado. Depois recebe a Chapecoense, que é uma outra equipe que luta contra o rebaixamento. E na última rodada, espero que o corintiano não dependa desse confronto, vai visitar o Grêmio em Porto Alegre. Lembrando que em 2007, uma coincidência desagradável para a fiel torcida, o Corinthians precisava vencer o Grêmio na última rodada em 2007 em Porto Alegre, não conseguiu e acabou sendo rebaixado pela primeira vez na história. Portanto, eu entendo que é muito preocupante a situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro, principalmente pelas opções feitas pelo atual treinador Jair Ventura, com apoio da torcida, com apoio da direção do Corinthians, do presidente André Sanches. Se você gostou da nossa interação, dê aquele like, se inscreva no canal, é muito importante, porque é um trabalho de formiguinha. Aperte o sininho para receber notificações. Eu conto com a sua participação.